Graça e paz, povo de Deus, aqui é o pastor Cláudio do Ministério Internacional Novo Tempo. Estou vindo aqui com mais uma aula do nosso discipulado, aqui no projeto Palavra-Chave. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Dando sequência à aula 7, a gente está na aula 8 agora. Eu vou trazer aqui o slide, né, para o nosso conhecimento. Esse é o slide, material, né, do nosso discipulado, aula 8. Vamos falar sobre temas muito importantes e relevantes na caminhada do cristão. Oração e jejum e adoração, né? Então a gente vai falar muito sobre isso hoje. A gente tem uma aula um pouco mais extensa. São 3 temas muito importantes que eu coloco eles junto, porque eu preciso traçar os paralelos, né? Explicar um pouco o que é um e o que é outro para não gerar entendimento dúbio, né? Duplicidade de entendimento. Vamos passar aqui para a gente dar sequência. Vamos lá, a gente já viu postura e conduta cristã, batismo nas águas, Santa Ceia do Senhor, armas espirituais. Também tivemos 3 aulas ali iniciais, né, de introdução. A gente falava sobre as 7 faces do discipulado. Então a gente vai fechar com essas 2 aulas e a última aula que eu vou gravar, que vai ser a aula de número 10, se não me falha a memória, é a aula de exercício. É aquela bateria de exercício, vamos fazer bastante exercício para fixar o conteúdo. Então hoje a gente vai falar sobre oração, adoração e jejum. Vamos dar sequência aqui, vamos lá, ó. Primeiro, oração. Essa é a definição que está aí dentro do dicionário bíblico, tá? Uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou do pensamento, em particular ou em público. Inclui confissão, Salmo 51, Salmo de Davi. Adoração, Salmo 95, Apocalipse capítulo 11. Comunhão, Salmo 103. Gratidão, 1 Timóteo. Petição pessoal, 2 Coríntios. Intercessão pelos outros, Romanos 10. Para ser atendida, a oração requer purificação, Salmo 66. Fé, Hebreus 11. Vida em união com Cristo, João capítulo 15. Submissão à vontade de Deus, 1 João 5, Marcos 14. Direção do Espírito Santo, Judas 1. Espírito de perdão, Mateus 6. E relacionamento correto com as pessoas, 1 Pedro capítulo 3. Então você vê aqui, né, para a gente já dar uma pincelada na oração. Pastor, o que é oração? Oração é comunicação. Oração é você falar, né? E você falar com quem? Na língua portuguesa, né, quando a gente vai aprender lá no português, eu não sei quem aqui tem, né, tem pessoas que são um pouco mais jovens que vão estar assistindo esse vídeo, mas eu vou explicar que quando chegar nessa parte lá no teu colégio, na tua escola, você vai aprender sobre isso. Você tem uma frase, tá? Eu vou citar aqui uma frase qualquer que não tenha a presença de um verbo, né? Então, se eu falar assim, carro verde, você vai saber o que eu estou falando. Carro verde, tá passando um carro que é verde. Carro azul, carro amarelo, né? Pista molhada, chão seco, tudo isso eu estou falando, você sabe o que eu estou falando, mas nessas frases que eu elaborei, não tem a presença do verbo. E quando não tem a presença do verbo, elas são só frases, só frases. Pastor, o que diferencia uma frase que tem verbo e uma frase que não tem verbo? Quando você vai aprender na Bíblia, primeiro capítulo de João, né, vai dizer o quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então João está dizendo que no princípio de todas as coisas existia o verbo. E esse verbo ele se faz carne e habita entre nós. Esse verbo se chama Jesus Cristo. Então, quando você tem uma frase que não tem a presença do verbo, essa frase é só um enunciado de palavras. Quando você tem uma frase que você coloca o verbo dentro dela, aquela frase ela muda de nome. Ela deixa de ser um enunciado com sentido completo e se torna uma oração. Então a oração ela é
uma frase, um enunciado de sentido completo com o verbo. Então é desse jeito que nós nos comunicamos com Deus, através do verbo. Quem é o verbo, pastor, que faz a comunicação do homem com Deus? Esse verbo é o verbo vivo que desceu do céu. João 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então o homem está aqui, Jesus está aqui e o Pai está aqui. Só tem um jeito de chegar em Deus, através de Jesus. Não tem outro caminho. Não tem. Não existe. Jesus é o verbo que conecta o homem a Deus. E aí ele vai dizer o quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E eu estando presente, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Por quê? Porque eu sou esse verbo que conecta. Então, a essa oração, esse diálogo, ele é necessário todos os dias na nossa vida. A gente não pode ficar nem um dia sem comunicar com o Senhor. Por quê? Eu falei numa outra aula, se não me engano, foi na de batalha espiritual, de armas espirituais, acerca do servo e o seu comandante. E essa linha de comando não pode perder essa comunicação. Porque se perder essa comunicação, o que acontece? O comando vai dar ordem e o servo não vai ouvir. Não vai entender, vai ficar perdido, vai bater cabeça. Porque Deus, o homem falhando ou não, Deus continua sendo Deus. Mas o homem está enrolado, o homem está enrascado. Então, por isso que essa linha de comunicação ela não pode ser quebrada em momento algum. Por isso que o homem tem que manter firme a sua vida na oração com Deus, na comunicação, no diálogo, né? Nessa pronúncia de palavras para com o Senhor, nessa relação, né, de servo e de Senhor. Essa matéria é um pouco pesada, tá? A gente vai ter que dar algumas pausas para poder assimilar, mas é necessário a gente falar sobre isso, tá? Vamos passar aqui. Ó, essa oração modelo que a gente vai analisar agora é a oração que Jesus Cristo fez. É só carregar aqui, ó, carregou. Essa é a oração que Jesus ensina aos seus discípulos em Mateus capítulo 6, né? E ele diz: Pai nosso. Pastor, por que Jesus, quando mandou a pessoa sozinha, né? Entra sozinha no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está no céu. Ora ao teu Pai que está no céu, né? Ora a ele. Então ele está dizendo, ora ao teu Pai que está no céu, que o teu Pai que está no céu, que te vê em secreto, vai te recompensar. E essa oração que a gente faz ao Pai que está em secreto, ele começa a oração não dizendo meu Pai, mas ele diz Pai nosso. Ah, pastor, eu nunca percebi isso, nunca atentei para isso. Jesus não ensinou essa coisa da individualidade, ele nunca ensinou isso. Ele sempre ensinou a questão da coletividade. A igreja não é a igreja é um corpo. Então, pastor, eu sou a igreja. Errado. A pessoa não pode afirmar de forma alguma que ela é a igreja. Ela pode afirmar que faz parte da igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo. Mas eu, sozinho, não sou a igreja. Eu não sou. Eu faço parte de um corpo. Eu faço parte. Eu posso ser a mão, eu posso ser o pé, eu posso ser o braço, enfim. Eu faço parte de um grande corpo. E o grande corpo é a igreja de Cristo. Cristo não morreu só por mim. Ele morreu por toda a coletividade que é a igreja. A igreja é a coletividade. A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando ele vai ensinar a oração, ele diz Pai Nosso, apresentando a ideia de comunhão e coletividade. Que estás nos céus, revelando o lugar de sua morada. E aí ele diz, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Olha, tudo para o Senhor. Ó, tudo para o Senhor. Seja feita a tua vontade. Agora começa a fazer a conexão. Assim na terra como é aí. Aí ele vai falar de novo do pão. Primeiro ele falou do Pai, agora ele fala do pão. Ele falou, o meu pão me dá hoje? Não. O pão nosso. Mais uma vez, reforçando a ideia de comunhão, a ideia de coletividade, a ideia de igreja como conjunto, como família, né? Não de um indivíduo, mas de um corpo que pertence a esse organismo. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui tem uma a gente chama na língua portuguesa de condicional. Pastor, o que é condicional? É o assim como. O assim como só vai acontecer isso se isso aqui acontecer. Se isso aqui não acontece, isso aqui elimina. Agora, se acontece isso, isso acontece. Então, vamos lá. O que tem que acontecer para isso que acontecer? Primeiro, eu tenho que perdoar para ser perdoado. Ou seja, ele não me perdoa para depois eu perdoar. Primeiro eu perdoo para depois ele me perdoar. É uma condicional. Perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que pecam contra mim. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então você vê aqui, pastor, eu posso orar isso? Pode, sem nenhum problema. E a gente ora muitas vezes, mas isso não é a oração para ser repetida como se fazia, né, antigamente. Reza 20 Pai Nosso, reza 20 não sei o que. Não, isso aqui não é reza. Isso aqui é um modelo para que eu e você venhamos a aprender e a seguir. Que modelo é esse, pastor? De entender quem é o Senhor, quem sou eu no meio da coletividade e o objetivo dessa oração, dessa comunicação. E o próprio Jesus disse para a gente não usar de palavras repetitivas, porque o Pai sabe o que você precisa. É como se eu chegasse diante do meu pai biológico, um pai físico, e ficasse falando para ele todo dia a mesma coisa. Ele ia se irritar comigo, porque ele fala que, olha, eu já sei, espera um pouco, tu já me pediu isso ontem, calma, espera um pouquinho, eu só recebo dia 30, só recebo dia 15, calma, cara. Não adianta você ficar pedindo a mesma coisa todo dia, que não é assim que funciona. Mas a gente acha que com Deus vai funcionar. Né? Não, pastor, eu estou pedindo a coisa a Deus, todo dia eu oro a mesma coisa, eu fico repetindo ali. É para Deus fazer justiça? Pastor, é para Deus fazer justiça. Aí você segue aquela parábola da mulher lá, né? Que o juiz era iníquo, né? Então a mulher, de tanto insistir para o juiz fazer justiça, o juiz fez justiça. Mas não é justiça, é uma causa pessoal, um negócio meu, que eu tô em relação com meu pai. Cara, confia em Deus. Senhor, eu preciso, o Senhor sabe, me ajuda. Eu vou continuar caminhando e de vez em quando eu vou lembrar o Senhor, porque eu preciso. Mas eu não vou ficar cobrando aquilo todo dia. É assim como a gente faz numa comunicação com as pessoas. A gente não quer ser chato com as pessoas, né? Fica, ai meu Deus, eu vou falar com aquele fulano de novo, com aquela fulana. E com Deus a gente acaba sendo repetitivo. Então é tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha da repetição, porque não é por muito falar que a gente vai ser ouvido, entendeu? Vamos passar aqui para o próximo. Vamos lá. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Isso aqui é muito interessante, tá? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Olha isso, hein? E nem ainda como este publicano. Aí aponta para ele, ó, como esse aí, ó. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa foi a oração do fariseu, né? Beleza. O publicano tá ali também no mesmo lugar de oração, no mesmo lugar de comunicação. Tá ali, um tá orando em voz alta para mostrar, né, para a sociedade o que ele tá fazendo, e o outro tá quietinho lá. O outro tá lá se humilhando. E ele tá em pé, de longe. Ele nem ainda queria levantar os olhos. Olha isso. Tamanho era o temor e a reverência que tinha no publicano. Ele abaixou os olhos. E ele batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essa ilustração que Jesus dá é fantástica, é fantástica, é fantástica. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então você vê aqui Jesus ensinando acerca da forma que temos que chegar diante de Deus em oração. Ah, pastor, mas eu escutei em tal lugar a pessoa dizendo que eu determino, eu mando, eu faço e aconteço. Cara,
Eu fico imaginando esse cara, esse camarada parando um cachorro na rua e falando assim: eu determino que você comece a falar agora. O cachorro vai olhar pra ele, o bobear nem vai olhar, vai querer atacar ele, vai achar que tá atacando ele, né? Gato, determino que você voe a partir de agora. Cria asa e sai voando. O cara é pó, é cinza, mas acha que tem poder para determinar alguma coisa. E assim é dentro da igreja. Tem muita gente que acha que é super-homem, que tem poder sobre as coisas, mas não tem. Toda a obra que o homem faz depende disso aqui, ó, de como ele se comporta diante de Deus. Esse fariseu, ele até fazia, jejuava, ele até dava dízimo, mas não tinha vida com Deus. Ou seja, Deus ia bater essa pessoa e não vai ser, né, boa coisa diante de Deus, vai ser humilhado. Mas aquele outro que não falou nada, ele não falou que jejuava, ele não falou que dizimava, não falou nada. Ele só pediu a Deus misericórdia por ser pecador. E Jesus disse que ele saiu de lá exaltado. Por quê? Porque ele se humilhou diante de Deus. E essa tem que ser a nossa oração. Reconhecer quem é o Senhor da nossa vida e aplicar o nosso coração a esse relacionamento. Porque senão, irmão, não tem relacionamento. Deus não tem relacionamento com o soberbo. Deus abate o soberbo. Ele abate o soberbo. Então eu e você não determinamos nada. A gente pede ao Senhor. A gente pede, a gente suplica, a gente se derrama em lágrimas. A gente faz como esse homem. A gente bate no peito e pede misericórdia ao Senhor. Agora determinar, negativo. Vamos passar para o próximo aqui. Vamos lá. Agora vamos falar ali sobre a oração modelo, né? Vamos ver como a teologia trata o assunto. Dentro da mesma oração ensinada por Cristo, vamos analisar o que a teologia diz. Eu já falei a maioria que está aqui, mas vamos retornar só para a gente reforçar esse conteúdo. Cristo nos apresenta a Deus como um Pai que é para todos, porque o Pai é nosso. Nos ensina a adorá-lo acima de qualquer coisa que está nos céus. Santificado seja o teu nome. Instrui os cristãos a clamar pela vontade de Deus. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos orienta a pedir a Deus acerca de nossas necessidades, pois Ele as suprirá. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, lembrando da coletividade. O pão é nosso. Ensina o poder da confissão e arrependimento e nos exorta a perdoar. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nos instrui a pedir a proteção do Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nos ensina a dar toda a glória ao único que merece, o nosso Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Vê como é importante, né? A gente trabalhar assim quebradinho, porque a gente consegue entender tópico por tópico do que foi ensinado na oração modelo por Jesus Cristo. Vamos passar para o próximo aqui. Vamos lá. Em João capítulo 17, Jesus ora por seus discípulos e por nós, aqueles que viriam a conhecê-lo através da mensagem do Evangelho. Sua oração é profunda e nos revela o caráter do seu coração e da vontade de Deus. Veja alguns trechos. Jesus ora pela nossa proteção e pela unidade da igreja. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Cristo ora pela santificação, pela minha e pela tua. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E aí aqui nesse mesmo texto, no versículo 17, ele vai dizer: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não está aí no slide não, mas é o 17, se não me falha a memória, tá? Então vamos lá. Jesus ora pela unidade dos irmãos a fim de que o ID seja cumprido pelo nosso testemunho e conduta. A gente já falou sobre isso, né? Postura e conduta cristã. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti.
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É muito interessante esse texto, recomendo a leitura para vocês. Vamos passar aqui. Agora vamos lá. Ó, qual é a diferença entre oração da fé e seja feita a tua vontade? Pastor, tem diferença? Tem. A gente vai falar sobre ela agora. Ó, devemos observar que as Escrituras dizem: tudo que pedirmos em nome de Jesus, nós receberemos. Eu falei isso aqui, né, anteriormente. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Mas cuidado com esse tudo, tá? Cuidado, porque a gente precisa ter entendimento que nem tudo Deus vai fazer. Apesar da Escritura dizer que tudo que pedires ao Pai. Aí ele vai dizer lá em Tiago o quê? Você pede e não recebe por quê? Porque você pede mal. Pede para o seu próprio deleite. Então aquilo que é para o próprio deleite, você não recebe. Tudo que a gente pede tem que glorificar a Deus. Então tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, algumas afirmações que a gente tem para a gente não cair na armadilha. Então vamos lá. Daí surgem dúvidas, em especial para o novo crente, porque muitas de suas orações não são ouvidas. É importante saber que Deus sempre nos ouve, mas existem casos em que Ele não nos responderá. Ele sabe o que é melhor para você e o que realmente você precisa. E se estiver de acordo com a vontade dele, aí sim nossa oração é ouvida. Isso aqui é muito importante eu fazer um link aqui, porque uma coisa é o que eu quero e a outra coisa é o que eu preciso. Vamos lá. Vou dar um exemplo, tá? Eu quero, né? O meu sonho. O meu sonho vamos dar aqui, viajar, né? E para Jerusalém. Eu quero conhecer a Cidade Santa. Eu quero andar em Israel. É o meu sonho. É o que eu quero. Mas o que eu preciso de fato é conhecer a Escritura. Ó, eu preciso de fato é conhecer isso aqui. Porque aqui, e na arqueologia, eu já vou ter acesso a tudo que tem lá. Então uma coisa é o que eu quero, a outra é o que eu preciso. Mas, pastor, mas Deus não vai atender o que eu quero? Eu não posso viajar? Pode. Mas aqui é o primordial. Aqui está a prioridade, naquilo que eu de fato preciso. Então, uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu preciso. Então, Deus, ele vai, em alguns momentos, vai nos permitir fazer o que a gente quer, se glorificar o nome dele, obviamente. Mas, na maioria das vezes, as nossas orações são de necessidade, são aquilo que a gente de fato precisa. Então, 1 João 5,14 vai dizer: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ó, a vontade dele, ele nos ouve. Em determinados casos não recebemos porque pedimos mal. Eu já falei sobre isso. É preciso ter fé e objetivos, pois não é por muito falar que você receberá aquilo que pede. Lembre-se, nosso Deus é extremamente organizado e com toda a certeza, se estivermos nele e ele em nós, mediante ao seu propósito, receberemos as nossas bênçãos. Vamos passar aqui para o próximo. Aqui tem os elementos da oração e é muito importante. Essa aula é bem extensa. Eu vou parar na oração, a gente vai fechar, porque já tem 25 minutos. E eu vou vir na sequência, a gente vai falar sobre adoração e jejum. Senão vai ficar muito longa essa aula aqui. Eu vou parar em oração e depois a gente volta. Acho que ainda tem mais uns 2 ou 3 slides ainda falando sobre a oração. Então vamos lá. Elemento da oração. É de suma importância que você saiba orar e que é necessário orar todos os dias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Vocativo. O que é vocativo, pastor? O que é isso? Meu Deus, vem de novo com esse negócio de português. Quem é que aguenta isso? Vocativo é uma nomenclatura da língua portuguesa que se usa quando a gente, né, atribui algo a alguém. Tá? Então, o vocativo, né, que Jesus deu ao Senhor foi Pai. Pai. Pai, Pai é o vocativo. Então, nós também temos que ter esse vocativo, Pai, porque o mesmo Pai de Jesus Cristo é o mesmo Pai que eu sirvo e que você serve. E nós temos por o Senhor como nosso Pai. E se Ele é Pai, nós somos o quê? Filhos. E se eu sou filho, eu tenho que ser obediente.
é tão somente você chamar a atenção de Deus. Veja o exemplo que Jesus deu. Pai, bem sei que tu me ouves. Essa aqui é a oração que Jesus fala, né, na comunicação lá no túmulo de Lázaro, quando ele vai ressuscitar Lázaro. Antes de ressuscitar, dar ordem para Lázaro sair, ele diz: Pai, eu bem sei que tu me ouves. Eu sei que o Senhor está me ouvindo agora. E aí depois ele vai dar o comando para Lázaro. Confissão. Confesse primeiro que você reconhece a grandeza e a soberania de Deus. Logo depois confesse seus pecados, fraquezas, falhas e imperfeições. Não tenta se omitir diante de Deus. Não, se você falhou, diga: Deus, eu falhei, eu preciso do Senhor. Eu preciso ser limpo, eu preciso tirar esse pensamento, eu preciso ficar livre disso, me perdoa. E confessa diante dele. Aqui está dizendo em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados, né? Que a outra versão fala isso. Súplica. O que é uma súplica? Entendemos que já recebemos de Deus sua graça. A graça é um favor que a gente não merece. Nesse caso, nós devemos apresentar a Deus nossos pedidos sem ansiedade, com oração e súplica. Tá aí um negócio muito difícil, né? Até de ensinar isso. Pastor, como é que é orar sem ansiedade? Se a gente não... Ai, meu Deus, calma. Calma. Lembra do diálogo que eu falei do filho com o pai? O pai está aqui e o filho está aqui. O filho chegou para o pai e conversou com o pai. O pai falou: ó, eu vou ver. O eu vou ver não é para gerar ansiedade no filho, não. O pai está resolvendo. É confiar no favor, nessa graça, né, que o pai concede e entregar nas mãos do pai. É isso. Porque o cego de Jericó, ele recebeu um favor de Jesus mediante a sua súplica. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o cego vem para Jesus, Jesus fala: o que você quer? O que você quer que eu te faça? É até estranho, né? Pastor, por que Jesus perguntou se todo mundo sabe o que o cego precisava? Vai que, lembra do querer e precisar? Vai que o cego queria outra coisa. Mas ali ele, eu preciso ver. E aquilo que o cego precisava, Jesus atendeu, né? E curou ali a cegueira daquele homem. Então vamos passar aqui para o próximo. Eu nem sei se tem próximo, deixa eu ver aqui. Tem mais esses pontos aqui, ó. Intercessão. Devemos fazer orações por todos os homens. A Bíblia diz que até por nossos inimigos. Isso é muito forte. Orar pelo inimigo, meu Deus. Só de pensar já dá arrepio, né? Na alma de todo mundo. Orar por aquele que te odeia, por aquele que fala mal de você, por aquele que se levanta contra você. É você colocar o joelho no chão e falar: Deus, eu entrego nas tuas mãos a alma desse infeliz. Mata ele. Não é isso que o texto está dizendo. É orar por ele, é interceder por ele. É falar: Deus, ele não sabe o que está fazendo. Não, ele está sendo enganado, induzido pelo diabo. Liberta essa alma, liberta essa vida. Tira ele desse caminho, Pai. Para que tira as escamas dos olhos dele para que ele veja. Tira as escamas dos ouvidos, a trave do ouvido, para que ele enxergue. Então essa tem que ser a nossa oração. Apesar que não é isso, né? Que a maioria pede não, né? Então aqui o João 17,15 ele vai dizer: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Saiba que você é canal de bênção, instrumento nas mãos de Deus. Por isso interceda sempre que Deus tocar em seu coração. Ações de graças. Agradecermos a Deus é uma forma de mostrar a Ele. Isso aqui, muita gente fala, né? Eu estou dedicando hoje o culto em ação de graça pela recuperação, pelo aniversário. A gente está sempre vendo isso na igreja, né? Então é muito importante estar agradecendo a Deus em todo o tempo com cultos de ação de graça e oração também de agradecimento. É uma forma de mostrar a Ele e ao mundo que entendemos o propósito de Deus. Agradeça até mesmo pelas lutas, pois é através delas que iremos alcançar a maturidade que Deus espera de nós. Salmista, no Salmo 116, ele é grato por sua salvação. Colossenses 4:2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Vamos ver se tem mais slide aqui. Vamos ver. Não, acabou, né? Aqui a gente já vai entrar na aula de adoração, que é um outro tema que a gente vai falar. Como a gente já atingiu a meta de 30 minutos, eu vou parar por aqui
e vou gravar mais uma aula, que é a aula 2, né? A parte 2 da aula 8, né? Porque essa aula 8 aqui, ela fala sobre esses 3 temas. E se for preciso, eu gravo a parte 3. Então, fica, né, com esse conteúdo aí, tá? Estuda bastante, as referências que eu dei estão aí no texto, para dar uma olhada, né? Rever, porque lá na aula, na última aula, depois que a gente finalizar o discipulado, nós vamos ter uma bateria de exercício. Então eu vou colocar a questão aqui, vou falar assim, ó, pausa aí o vídeo, responde. Eu vou colocar as opções ali, aí você vai responder, pá! Ó, verdadeiro ou falso? Eu vou colocar a opção aqui, eu vou dar o tempinho para você responder. E aí a gente vai crescendo junto na graça e no conhecimento, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.